Conexão São Passal em atividade. Boa noite a todos! Sejam bem-vindos a mais uma transmissão. Aqui é o professor Osmar de São Paulo. E aqui é Emanuel Ribeiro, de Salvador, Bahia. Juntos nós estamos na sua, na nossa Conexão São Passal de hoje. A verdadeira mistura, como é que é? De estou na chapa com Dendê. A ponte aérea entre a informação e conhecimento. E o conhecimento. Então, hoje, a gente vai meio que contrastar, né, com relação ao que a gente falou na semana passada. Na semana passada, e por sinal, né, agora, mesmo nesse dia que é um dia muito emblemático, né, que é um dia que, numericamente falando, é o dia do 888, não é isso? É O ano de verdade. 2024 faz a 8 de soma do 8. agosto. Então, é 8 do 8 do 8, Portal, para 3 quem é vezes. aí, para quem é aí adepto ao misticismo, o hermetismo e etc. Por aí vai. É um dia de Isso. portal. É um dia de portal, é o infinito Dia de triplicado, né? co-criar. Infinito triplicado. Então vamos co-criar hoje, né, um ciclo de sabedoria, de informação, de conhecimento, como a gente traz aqui. Então, como eu estava dizendo, na semana passada a gente falou da loucura, né? Do hospício, conforme a obra do grande professor Alexandre Costa, que por sinal não para no mundo, né? Enquanto a gente está falando aqui, as loucuras estão acontecendo por aí, não é, Emanuel Ribeiro? Pois é, professor. Eu até convido Vossa Excelência aí para a gente fazer uma brincadeira na próxima transmissão de Conexão São Passado, para a gente discutir temas mais atuais, que o mundo está, de fato, um hospício. Está muito doido. E Está muito dinâmico. discutir algumas coisas aí bem atuais. Tem um tema livre, Vamos fazer política, um tema geopolítica. livre. Aliás, essa, É, essa é a ideia do Conexão São Passado. Né? A gente discutir não só livros, como desde o início a gente vem discutindo sobre livros, não só política, geopolítica, curiosidades, enfim. Esse é o Conexão Santa Sal, essa mistura, essa miscelânea aí de brasilidade. Né? brasilidade, mundialidade, Mundialidade. loucura, mas hoje a gente vai E, centrar sobretudo, conhecimento. sobre tudo Que aqui, conhecimento. nós, junto aí com o nosso terceiro âncora, nós construímos o conhecimento. Não temos aqui a pretensão de absolutizar absolutamente nada. Ó, pô, ficou redundante, né? É isso mesmo. Mas construir juntos o conhecimento, é isso que é importante. Sair desse marasmo, dessa cultura pusilânime que está no mundo atual, aí, esse negócio Isso. afrescalhado, né? bem, esse mundo de porcelana que estão construindo aí. Para A gente já variar, discutiu aqui né? sobre cultura woke e etc, por aí vai, né? Para variar, né, Emanuel Ribeiro? Para variar. Mas o que, que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai centrar um pouco mais para dar uma equilibrada, porque não adianta ficar imerso na loucura e ficar louco também. Então a gente vai pegar um pouquinho de racionalidade. Vamos falar hoje sobre as 7 artes liberais, o trivium e o quadrivium. E por que, que a Só, gente está. Pois não. só a curiosidade, professor. As 7 artes liberais. 7 é o número. Hoje a gente está falando de um dia cabalístico, né? Que é um portal 888 e infinito, Sim. 3 vezes infinito. E a gente falou aí outro dia de Hermes Trismegisto, né? 3 vezes grande, 3 vezes mestre. Né? E aí, nas discussões que a gente teceu aqui sobre Hermes Trismegisto, obviamente a gente discutiu sobre a filosofia hermética, ou a filosofia não, os, os, as leis herméticas, né? Que curiosamente também são 7. Né? Então são São 7. 7 leis herméticas, 7 pecados capitais, 7 notas musicais e Você vê, né? 7 artes liberais. Então 7 também é um número meio curioso, né? O 7 é um número curioso, o 8 também é um número curioso, e
já que nós estamos falando de números, né, os números serão bem abordados aqui no na nossa conexão de hoje, porque tem tudo a ver. Para Tudo a que ver. servem as 7 artes liberais? As 7 artes liberais nos ajudam a organizar a mente para poder interagir melhor com o mundo e a sociedade, né? Perfeito. Agora eu vou fazer só um adendo. O nome é 7 artes liberais, mas não tem nada a ver com liberalismo, tá? Tanto até que isso vem antes da Renascença, e na Renascença foi mais aflorado isso, né? Elas se chamam Liberais no sete. sentido de serem livres para estudo, um estudo livre, né? Isso. Perfeito. Mais precisamente para formar o homem livre. Perfeito. O homem livre. Pensamento O livre. pensamento livre. Para poder realmente ficar ancorado, ficar. Como que eu posso dizer? Ficar sintonizado, ficar em paralelo com o mundo em que vive. Não está deslocado do mundo, né? É para isso que serve. E elas são divididas em 3 e 4. Por isso que se chamam trivium e quadrivium. Trivium e quadrivium são palavras que vêm do latim e significam 3 caminhos ou 3 vias e 4 caminhos ou 4 vias. E a gente vai contar mais detalhadamente sobre isso, só que eu vou falar primeiro um pouquinho sobre a história, né, dessas artes liberais. O conceito das artes liberais nasceu na Grécia, né? Só que foi importado pela cultura romana. E de lá para cá, esses conhecimentos têm servido para poder formar as pessoas que atuariam na sociedade, principalmente os jovens, né? Os jovens que estavam saindo de um ensino mais básico e iriam cursar o que hoje seria o ensino universitário. Ou seja, era para consolidar o conhecimento para a pessoa atuar nos campos do saber. É Só isso. que esse. Pois não, É isso. É importante frisar que é o seguinte, pegando pode gancho falar. aí no que você falou, é importante frisar que o seguinte, que o trívio e o quadrívio não pretendia alfabetizar. Não era o beabá de conhecimento, era como você disse, então, já que por exemplo, a gente vai estudar lá sobre gramática, não era, não se dispunha a ensinar do zero a gramática, mas era para quem já tinha, tem bases, já conhece gramática, desenvolver melhor a capacidade de raciocínio, de lógica, enfim, etc. Então, essa é que é a ideia. Para aprimorar a pessoa, né? Porque Aprimorar, muito bem. afinal de contas, olha só, a pessoa iria atuar em todas as esferas públicas. Vamos imaginar para o mundo atual. Nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos engenheiros, nós temos pessoas que atuam na esfera pública. Imagina uma pessoa dessas incapaz de exercer o seu ofício. E eu estou falando dessas artes, né, porque a maioria delas eram consideradas artes livres ou artes liberais. Muito bem. Era uma arte que, na verdade, assim, a pessoa estudava continuamente, não parava só em determinado ponto. Então, é para isso também que serviam essas ciências, para a pessoa iniciar os seus estudos e com a responsabilidade que é trazida com esses estudos, a atuar nesses campos sempre se aprimorando e sempre servindo para o resto de sua vida. E aí você tinha, na verdade, uma excelência, né? Você tinha um grau de excelência nessa nossa sociedade. Eu acho que esse filme que a gente está passando aqui, né, com relação à história, é um filme até, digamos, muito requintado para o que tem acontecido hoje, né, professor? Porque ultimamente, com tanta coisa que tem acontecendo, acho que qualidade parece ser um artigo assim de museu, de muito distante, o supra-sumo, né? Porque a gente vê tantas aberrações, digamos, pessoal que está nessas áreas que eu falei, que não sabem nem escrever, embora as artes liberais não sejam para alfabetizar, mas você vê que não há esse esmero, né? Não só de escrita, mas também no cuidado com as pessoas, na responsabilidade com seus ofícios. Você quer tecer algum comentário a respeito disso, Não, é isso, concordo. As Emanuel? pessoas hoje não têm. Concordo
perfeitamente, corroboro 100% aí com as suas palavras. As pessoas hoje distorcem completamente até a linguagem, né? Obviamente não tem conhecimento da linguagem normativa hoje, quanto mais, né? E vivem nesse mundo aí, dessa cultura antipática, tá, né? Porque Dessa linguagem neutra, essa linguagem maluca. Então, eu tenho uma galera lá atual que está bem distante da linguagem normal, da gramática normativa, da gramática culta, quanto mais da discussão que a gente vai ter aqui. exato, porque assim, vamos imaginar, quando eu era mais novo, quando eu estava na minha época de E tu é escola, velho, professor? eu Tu é sou, velho aonde, moço? sou um pouquinho, já não sou mais tão novinho, mas assim, na minha época de escola, que eu imaginava, por exemplo, a gente ouvia sempre aquela clássica pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? E aí cada um falava as profissões, né? Médico, advogado, professor. Professor ainda tinha um respeito maior naquela época, né? Engenheiro, enfim. E aí, o que você espera dessas pessoas? Além do seu ofício ser diferenciado, um ofício importante, até a forma de falar era considerada diferente. Hoje não, parece que o falar Mas se homogeneizou, né? aí eu lhe pergunto, professor, aí eu lhe pergunto, antes de tu entrar no tema, eu lhe pergunto aí, a gente está evoluindo ou evoluindo? Considerando a intelectualidade. Bom, eu vou falar do meu ponto de vista. Eu acho que a gente está Porque você pega. rebaixando. Não, porque você pega um texto, por exemplo, de Luiz de Camões, de William Shakespeare, aquele negócio bem né? Outro dia eu estava lendo, fazendo minhas leituras de francês aqui, e lendo Gustave Flaubert em francês, e em nome da a Montanha Magique de Humberto Eco, em francês, um francês completamente diferente do francês que eu aprendi, que é bem rebuscado, aquela coisa bem. Então, eu tenho a impressão que a gente não está. É claro que existem coisas que a gente, de fato, evolui, né? Tecnologicamente, né? Por exemplo. É, Mas parece que eu digo, está emburrecendo. Eu não e consigo enxergar. até Aqui é uma opinião própria. Eu não consigo enxergar que a gente está evoluindo intelectualmente. Né? eu coaduno da sua opinião, sabe por quê? Porque assim, a gente está numa época que se ouve muito falar da inteligência artificial. Ah, que ela está aí, né, para poder auxiliar as tarefas, para poder É otimizar, a para pá poder de até. cal. É a pá de cal. A inteligência artificial é a pá de cal. É agora que vai emburrecer Exato. completamente. Porque não Tá, existe tá, mais uma preocupação com a intelectualidade, com a leitura, com o conhecimento. Né? Enfim. isso, então. Aí o pessoal fala: não, ela vai escalar as atividades, ela vai otimizar as tarefas, ela vai ajudar em uma série de coisas. Pois é, beleza. Tá todo mundo cultivando a inteligência artificial, mas e a inteligência natural? Como é que fica? Então é nesse ponto também que Relegada a gente a escolheu o último. tema, né? Perfeito. Então vamos falar um pouquinho do Trívio e do Quadrívio, e eu vou começar com a parte histórica, mais Bora lá. precisamente ilustrativa, porque eu vou pegar uma obra que foi baseada no conhecimento humano, e inclusive foi construída, foi compilada, né, sob a direção de uma abadesa. Olha só que interessante, uma mulher, né? E aí a Aí gente sim é fala, empoderada. aí a gente fala aqui de mulheres, mas não é com essa questão feminista. Vocês sabem muito bem, né? O nosso público, você terceiro âncora, sabe muito bem do que a gente está falando. E além disso, uma abadesa, ou seja, eu estou falando de uma pessoa cristã, católica, que compilou uma obra que visava a aprendizagem das mulheres ali do seu convívio, né, das próprias abadesas, com relação a todo tipo de conhecimento humano, conhecimento teológico, conhecimento científico, conhecimento literário. Eu estou falando, na verdade, da abadesa Harald. Dedicou grande parte da vida aos estudos, né? Ao conhecimento, Dedicou assim, sua vida aos desenvolver estudos, a né? intelectualidade, né? O Não falha nome, isso. de, o nome dela era Herald de Landsberg, e ela compilou uma obra chamada Hortus Deliciarum, que em português seria o Jardim das Delícias.
Então, na verdade, foi a primeira mulher a compor uma enciclopédia. Foi uma enciclopédia que ela compôs com todos os conhecimentos humanos de todas essas áreas. Mas aí o que aconteceu, né? A gente sabe que existem uns percalços durante a história, porque, assim, enquanto a obra estava conservada na abadia, ela estava segura. Ela acabou, em algum momento, tendo sido transportada para um outro lugar, mais ou menos ali durante a Revolução Francesa, e ela foi destruída, mais ou menos no ano de 1870. Ou seja, mais uma vez a gente vê o conhecimento da humanidade sendo extirpado. Porém, Bom, boa parte. se você for falar de Revolução Francesa, ali foi uma ruptura completa a tudo que há sabe, de bom. Foi um divisor de águas, que a Revolução Francesa foi uma das maiores desgraças que já aconteceu na humanidade, né? Aqui Perfeito. fica aqui até uma dica para a gente discutir sobre isso. Sim. Não foi nada dessa coisa glamourosa, como a gente aprendeu nas escolas, que liberdade, igualdade, fraternidade. Muita coisa que a gente aprendeu na escola, a gente tem que revisitar, rediscutir, reestudar, e o espaço da conexão é para isso mesmo. Porém, voltando aqui ao tema, felizmente, partes dessa obra do Jardim das Delícias foram recuperadas. E eu vou mostrar uma delas, que é uma das gravuras das mais de 300 que havia na obra original, que fala justamente das artes liberais. Então, eu vou pedir a permissão para compartilhar a tela, para poder mostrar aqui, com relação a uma dessas gravuras, que é uma rosácea, né, que fala sobre as artes liberais. Para o nosso público começar a entender um pouquinho. Deixa eu ver. Aí você me avisa, Emanuel, se tiver. Está compartilhando aí, né? Já, tá. Muda bronca Então, aí. primeiro eu vou mostrar a gravura. Essa aqui é a gravura do que representa a filosofia e as 7 artes liberais. Eu vou expandir ela, mas eu vou falar de cada detalhe dela porque tem a ver com o nosso tema aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Então, ó, vou falar dessa figura aqui, ó, da parte central. Quem é essa mulher que está aqui no meio? Quem são esses dois? Cada mulher que está nos arcos da rosácea e quem são esses que estão abaixo dela. E olha que belíssima gravura, né? Tem alguns poemas, os poemas estão em latim, né? E assim, era esse nível que tinha lá na obra total Hortus Deliciarum, né? Mais especificamente da gravura, eu vou apresentar isso aqui. O que está composto em cada parte. Você está conseguindo ver na tela inteira, Tá Emanuel? perfeito, tá perfeito. Tá perfeito. Olha só, primeiro eu vou falar da parte central, tá? E aí eu vou falar do círculo que envolve essas figuras. Olha só, na parte de cima está uma mulher coroada, né? Essa aqui é a filosofia. É a representação da filosofia, a mãe de todas as ciências. Então, todas as artes liberais estão centradas na filosofia. E aí tem um lema no entorno, no círculo que envolve toda essa figura. Eu, a divina filosofia, governo todas as coisas com sabedoria. Disponho-me pelas 7 artes que me são subordinadas. Ou seja, ela está dividida nas 7 artes liberais, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, olha só, mais ou menos na altura, ó, você tem uma faixa, né? Ó, primeiro eu vou falar dessa faixa aqui, que está junto da filosofia. Tem um lema nela, né? Sim. Acima dessa faixa tem uma coroa, e nessa coroa tem 3 cabeças. A cabeça da ética, a cabeça da lógica e a cabeça da física. Ou seja, é isso que coroa a filosofia. A A filosofia filosofia, perfeito. é desenvolvida centrada nessas 3 coisas. É bem diferente, né, do que o pessoal Poderia chama de dizer, filosofia atualmente. a gente poderia dizer, então, professor, que a filosofia é a mãe, é a ciência mãe das artes liberais? Seria É a isso? ciência mãe de todas as ciências, no caso, né? Das ciências. Perfeito. E Então, das vamos artes para. que está falando agora, né? Que é o tema da gente. Isso.
Então vamos falar um pouco mais. Vamos falar da faixa que envolve ali junto do pescoço da filosofia. Tem um lema também, ó. Toda sabedoria vem de Deus. Ou seja, a filosofia se curva ao Criador para poder se propagar. É uma coisa também que não se discute em certos círculos, né, Emanuel? Você concorda? Sim, perfeitamente. E aí ela completa: só os sábios podem fazer aquilo que desejam. Porém, olha só, os sábios, nesse caso, têm que tem que aportar a filosofia, a sabedoria que vem de Deus. Então, não é a esmo assim, ah, não, eu li um livro, li dois, li 10, eu sou considerado um sábio. Exato. É Até, muito fácil, então, até, né? até porque o conhecimento, a sabedoria é uma busca constante. Né? É uma Não busca existe constante. O que foi que Salomão pediu para Deus para governar depois de seu pai Davi? No livro de sabedoria. Crônicas. Sabedoria e conhecimento. Por quê? Uhum. Porque ele reconheceu que ele estava diante de um desafio muito grande e que Davi, na época, era considerado já um rei grandioso. Salomão se viu nessa obrigação. Poxa, eu tenho que governar à altura do meu pai. Então eu vou pedir aquilo que é necessário para um rei. E nesse ponto ele foi até mesmo filósofo, né? Ele falou: Senhor, conceda-me sabedoria e conhecimento. Ah, Deus não. Pois não. não, não, é só bobagem. É redundância dizer que já é sabedoria pedir sabedoria. Já é sabedoria pedir Né? sabedoria. Agora, assim, existem muitos sábios aí, né? Que não oferecem muita sabedoria. Basta sentir o peso do conhecimento que eles estão propagando. Vamos, ó, da Tudo bem. altura, vamos voltar para a gravura aqui. Da altura dos seios da filosofia, você percebe que jorram duas fontes, né? Uma com 4 filetes e uma com 3 filetes. Vamos ver do que se trata? Trata-se disso aqui, ó. 7 fontes de sabedoria fluem da filosofia, que são chamadas de artes liberais, certo? Essa é a explicação na parte esquerda. A parte direita completa. O Espírito Santo é o inventor das 7 artes liberais. Olha só, a sabedoria que vem de Deus, né? Muito bem. Que são gramática, retórica, Então, dialética, música, aritmética, geometria e astronomia. Aí a gente vai explicar por que se divide em 3 e em 4, tá? Mas a 7 vem da filosofia, tá bom? Agora vamos falar da parte de baixo. Quem são esses dois na parte de baixo, antes de falar do tema? São os filósofos, que apesar de serem considerados filósofos pagãos, a esquerda é o Sócrates e a direita é o Platão, eles são os pais de todo o pensamento que é seguido também pelo cristianismo, certo? E aí, na parte de cima, junto das cabeças dos filósofos, está escrito assim: a filosofia nos ensina a investigar a natureza de todas as coisas. tudo Certo? bem. Tudo bem. Vamos ver o que é explicado mais. Rapaz, tu é A, organizado, professor. Gostei. Muito bacana. muito bacana essa gravura, né? Show. Olha o nível da enciclopédia. Pena que boa parte dela se perdeu, né? Obrigado, Revolução Francesa, por mais essa. Pois é. Mas, enfim, essa parte foi recuperada. Olha o que está escrito à esquerda do Sócrates. Os filósofos primeiro ensinaram ética, depois física e então retórica. Vamos fazer uma analogia disso aqui com a coroa, tá? Lembra que na coroa tem 3 cabeças? Que estava Sim. escrito que era a ética, a física e a lógica? Perfeito. Então, a lógica, na verdade, se mistura um pouco com a retórica e com a dialética. Porque, de fato, a lógica vai servir para abstrair e depois retransmitir o conhecimento. A gente vai ver isso ao longo da nossa digressão aqui.
Agora vamos ver o que está escrito à direita do Sócrates, do Platão, desculpa. Os filósofos eram os sábios do mundo e o clero das nações. Então eles tinham uma missão até de sacerdócio, você concorda, Emanuel? Sim, sim. Em Transmitir o caso, conhecimento e o sabe, perfeito. perfeito. Bom, e agora a gente vai falar das outras partes, né? Das partes dos arcos da rosácea. Vamos começar então com a primeira arte, que é a gramática. Todas as 7 artes são representadas por mulheres, né? E mulheres vestidas à moda da época ali, da Idade Média. Pode Professor, ocorrer. antes, Pois não, professor, me permite, já está entrando nas 7 artes em si? já estou Não, entrando nas 7 artes não aqui. seria interessante a gente estabelecer, fazer um quadro, tipo, para separar o que pertence ao trívio, o que de fato é trívio e o que é o Isso, quadrívio, que aí eu acho vou que fica falar. mais fazendo um overview. Isso, a gente vai fazer uma visão geral enquanto a gente vai explicando sobre a rosácea. Então, a primeira arte pertence ao trivium, ao trívio. tá? E o que é o trivium? O trivium são as 3 vias, vão tratar das artes da palavra, as artes verbais. Para quem é cristão, vai perceber vamos dizer assim, o paralelo que há com Oh, o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de João, que estava escrito no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? sim, Então, a perfeito. primeira arte é a gramática. Pode acontecer de essas artes representadas na rosácea estarem segurando apetrechos ou não, tá? Se estão segurando apetrechos é porque tem a ver com a arte que ela ensina. No caso, a gramática está segurando uma vassoura. Aí eu fiquei me perguntando, por que ela está segurando uma vassoura, né? Talvez para poder depurar, né, aquele conhecimento que chega obscuro e no final fica puro diante da pessoa. O conhecimento apresentado a nu, né? E na outra mão ela segura, obviamente, um livro, né? E aí existe uma inscrição que adorna o arco, né? No caso da gramática é: por mim, todos podem saber o que são as palavras, as letras e as sílabas. Ou seja, a gramática ensina a leitura e a interpretação correta dos textos. Só que a gramática vai fazer o seguinte: quando a gente pensa em gramática, a gente pensa assim, tem que aprender o que é substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, ou se não, na formação de frase, um sujeito, um predicado, um objeto, direto ou indireto e tudo mais. A gramática no Trivium vai além disso. Vai falar da literatura, né? Vai abordar também o conhecimento de outras fontes, né? Vai tomar todo o conhecimento para poder realmente ser apresentado, para poder vislumbrar os olhos. É aquilo que na antiga filosofia do Aristóteles era considerado o belo. Sim. Algum comentário, Manuel? Não, não, tudo bem, tá perfeito. Eu só queria fazer aqui umas aspas do seguinte, Pois não. para ficar mais claro para o nosso público. Por que trivium? Por que quadrivium? Obviamente, a gente já está escorrendo as 7 artes liberais aí de uma forma escorreta, sem Perfeito. classificar o que é trívio e quadrívio. Está perfeito, está correto. Mas Eu assim, vou falar no final. me permita tecer os comentários. Né? Pois não, pois não. Quando a gente chama de trívio, é aquilo que diz respeito à lógica, que diz respeito à construção do pensamento, né? Né? E da linguagem, de uma forma geral. Para ficar mais Perfeito. claro aqui. Né, Perfeito. é como se fosse, para ficar mais claro para o nosso público, como se fosse a gente separar aqui algo de humanas, né? Um conhecimento mais lógico, mais construído na mente, né?
que forma a linguística. Você travou, professor? Professor? Oi, professor, acho que o professor travou. Oi, professor? Eita, a conexão do seu passado deu um chabu aqui. Professor Osmar, bom, enquanto isso, eu vou continuar aqui. Bom, até que o professor volte lá, acho que deu um probleminha técnico aqui na conexão do seu passado. Então, o Trivium é tudo aquilo que é construído na lógica, na mente humana. Por isso que separa o Trivium em lógica, gramática e retórica, que tudo diz respeito à linguagem. E o quadrivium é aquele algo aritmético, que aí entra a matemática, a geometria, a música, enfim, etc. Deixa eu ver se o professor voltou aqui. Eu acho que deu uma. O professor deu um chabu. Ai, meu Deus. Estava explicando tão bacana, tão bem. Deixa eu ver. Professor, tá voltando? Tá voltando aqui, galera. Pessoal, conexão só passar, eu peço que aguardem aí. Eu vou chamar o professor aqui, que deu uma queda. Né? Então é isso, como eu estava falando, mais o que diz respeito à lógica, ao lógica e linguagem. Beleza, estou continuando aqui, falando do pessoal. Lógica e linguagem é trivial. São as três vias da lógica, a linguagem e a gramática, né? E o quadrivium são as questões mais aritméticas. Olha, o professor voltou aqui. Tava falando muito bem. Pronto, o professor voltou. Vamos lá? Pronto, eu dizia o Pois seguinte, não, pode professor. falar. Eu dizia o seguinte, deu essa pane aqui, eu pedi desculpas ao nosso Sim. público. E Caiu a internet você aqui. estava discorrendo muito bem. Aí eu continuei dizendo o seguinte, que o trivium, as três vias, professor, eu acho que coisou de Pois novo. não, pode falar, pode falar. Pronto, travou aqui um pouquinho. Deixa eu colocar Eu aqui. vou. Pronto, não, beleza. Tá vendo aí? Certo, compartilhando. Pronto. Eu dizia o seguinte, que o trivium, que eu, é muito é um ramo, vamos dizer assim, né, para ficar mais fácil para de entender para o nosso público, que é dividido entre a lógica, a gramática e a linguagem de uma forma geral, né? E Isso. o quadrívio vai discorrer ou vai tratar da aritmética, da matemática, coisas mais ligadas a cálculo, a música, Isso. por exemplo, tá lá, entendeu? Pronto, retome aí, professor. Exatamente. Só isso que Eu eu vou. queria fazer, essa intervenção, só para ficar mais fácil para o nosso público entender. Ah, tranquilo. Discorreu muito bem. Vamos lá, então. Bom, a gente já falou da gramática, né? Vamos para a Continue aí, que retórica. eu vou só aqui pegar. Pode continuar aí, rapidinho. Isso. Tá, vocês estão vendo a tela? Estão vendo a tela, né? Estão vendo a tela. Bom, vamos lá. A segunda arte é a retórica. A retórica carrega em suas mãos um estilete e uma tábua. E aí, adornando o arco, está dizendo assim: ó, graças a mim, orgulhoso orador, teus discursos podem tomar vigor. Ou seja, o que, que a retórica vai possibilitar para a pessoa? Conhecimento já não foi abstraído, já não foi passado para a pessoa, ela vai tratar então de buscar a persuasão, né? Vai persuadir por meio desse conhecimento. E vai fazer isso de maneira eficaz. Vai ter uma boa base e vai discorrer. Isso é a retórica que faz. A terceira arte vai ser a da dialética.
A dialética, muitas vezes, é chamada de lógica também, apesar de estar na coroa lá da filosofia. E aí a mulher que representa a dialética carrega uma cabeça de cachorro, mas na verdade o que ela faz? Ela faz uma representação, ela obriga o seu interlocutor a poder discernir, né? E o argumento dela vem rápido, tanto que ela diz isso no lema que adorna o arco. Meus argumentos seguem com rapidez como o latido de um cão. Ou seja, aquela interpolação, né? Só que ela faz isso ancorada na boa base de conhecimento. A E dialética essas que é a três mesma artes. retórica, seria isso? Não, a retórica foi passada aqui, Ah, tá. Desculpe. Eu peguei né? o Que barco andando. a retórica, na verdade, vai dispor na questão, também na questão da oratória, né? Para você Sim. poder repassar o conhecimento. A lógica, no caso, vai tratar do debate, né? Do Perfeito. Entendi. conhecimento. Vai Isso mesmo. tratar, no caso, do desenvolvimento do pensamento crítico, né? Da argumentação coerente e rápida. Porque se você está com a mente preparada, você não tem dúvida do que você vai falar, você vai ter uma interpolação dinâmica. Não vai ficar muitas vezes, quando você vai falar com o esquerdista, né? Você vai chegar e vai expor seus argumentos, o esquerdista vai falar assim: ah, você está me ofendendo porque você é muito inteligente, né? Isso deveria ser vergonhoso na sociedade atual, né? A pessoa poderia se render e falar assim: tá, eu realmente não sei do assunto, eu vou estudar melhor. Mas muito obrigado, né, por fornecer esses seus argumentos para me ajudar a saber um pouco mais. O Então, curioso é essas. Pois não, tá. pode Curioso, falar. você citou aí o esquerdista, Rodrigo. Antigamente, os, os, os comunistas de raiz sabiam a retórica, né? Eles tinham a arte da retórica. Hoje, esse pessoal de Pois hoje é. não tem nem isso, sabe? A retórica marxista, nem isso eles sabem, né? Mesmo aquele comunista raiz tinha um pouco mais de respeito, né? Tinha muito mais Na questão de respeito. debate, né? E Hoje, muitas vezes hoje, pois não, pode falar. hoje são mesmo aquilo que o Lênin falou, né? São aquela coisa úteis, né? Enfim, Aquela sem coisa ofensivo, né? bizarra, né? Bizarra. E imagina como que Idiotas deveria úteis. ser é, imagina como que deveria ser um debate dos estudantes das artes liberais, o nível que devia ser de argumentação, né? Até de língua mesmo, né? É um nível que hoje é inimaginável. Então, o que acontece? Essas três primeiras artes, gramática, retórica e dialética, a dialética hoje é reconhecida como lógica, né? Em alguns livros está dialética, em outros livros estão lógica. Mas essas três vão tratar da mente. Mente. A gente falou anteriormente da questão da inteligência natural, né? Em se preparando a mente, a gente vai falar das outras quatro artes que vão interagir com o mundo, com a matéria. E como é que a gente interage com a matéria? Por meio dos números. São quatro tipos de manejo com os números. O primeiro deles é representado pela. Na verdade, seria pela aritmética, né? É porque a música está de acordo com a ordem da rosácea. A gente vai falar da aritmética, mas Entendi. vamos É. com a música. Seria a Pois não. aritmética, a geometria, a música e a astronomia. Perfeito. Isso, A ordem dos exatamente. tratores não altera o viaduto. Exatamente. Aí o que acontece? A música, né? Curiosamente, a palavra música tem a ver com musa, né? Aí você, Manuel Ribeiro, que é músico, você pode dizer com mais propriedade. Tem a ver música com Eu musa? nunca ouvi falar, mas eu tenho a pretensão de ser músico. Provavelmente, né? Porque lembra muito. Mas assim, eu posso estar errado, Lembro. apenas uma abstração aqui. Carrega alguns instrumentos, como a lira, né? A cítara, um instrumento um pouco maior é o organista. O organista era uma espécie de sanfona antiga, né? E aí, na música, tá adornado ali. Ensino minha arte por meio
de uma variedade de instrumentos, Ó, quem estuda certo? música sabe que música é puro cálculo. É tipo Isso, tem gente até tempo, que fala que compasso, música é pura espaço. matemática, né? É pura matemática, pura. Eu tive o privilégio de começar a estudar música aos 11 anos de idade e hoje eu continuo fazendo a extensão de piano aqui na Universidade Católica de Salvador e convencido há muito de que música é puro cálculo, pura matemática. O cálculo, exatamente. A primeira nota, acho que o Aristóteles já tinha desenvolvido isso, né? Que a nota matriz ali para os cálculos seria o Lá, né? Que tem uma questão de Sim, frequência ali. E a partir do perfeito. Lá você ou divide ou multiplica para poder alcançar as outras frequências. Mas enfim, Perfeito. continuando aqui. Agora sim, vem a aritmética, né? A, Sim. depois eu vou explicar detalhadamente os domínios da Antes de você música. terminar, antes de você passar para a aritmética, deixa eu só tecer um comentário sobre a música, Pois não, que eu peguei, vou tive voltar na o música aqui. cuidado de pesquisar, que diz o seguinte: música é uma forma de arte, levando em consideração quem está estudando sobre a arte liberal, as artes liberais, música é uma forma de arte constituída por ritmos e sons, Isso. sendo considerada por muitos autores como uma prática cultural e humana. Todas as civilizações apresentam manifestações musicais, sendo esse um dos elementos mais antigos da história da humanidade. A música está aí Perfeito. desde que o mundo é mundo. Perfeito, Apenas para endossar mais ainda o valor da música, né? Porque ela já perfeito. era reconhecida no meio das artes liberais e olha a importância que tem a música. E quando a gente fala de música, dois adendos. A música, nesse caso, era a teoria musical, né? Era a música para poder interagir com o mundo, até para desenvolver música de fato, porém, você tinha a teoria da música. Bem diferentemente do outro adendo, né? Do que está sendo tocado aí pelas rádios desse Brasil afora. Pessoal, já que a gente está ao vivo aqui, comente aqui o que vocês acham da música atual, a música que tem sido tocada ultimamente. Vocês acham uma coisa artística, Não, glamurosa, se não ou quiserem, realmente. se não quiserem pensar, eu sugiro acompanharem os canais aí de Lorde Vinheteiro e de Regis Tadeu, que eles vão dizer o que é que essas músicas atuais aí. Você sabe quem é Regis Excelente, Tadeu, né? excelente. Sabe quem é Regis Tadeu, Sim, né, professor? é Ele crítico musical e dos detona. bons, Não, e ele fala de uma forma assim, sem frescura. Ah, isso aí sem nunca foi. frescura. É o que tem que ser dito, né? Então, excelente sugestão, Emanuel. Vão lá, vão ver os Tem vídeos inclusive do. da página de Lorde Vinheteiro, tem um podcast que ele fez com o Regis Tadeu. Genial, Sim, genial. Eu recomendo aí todo genial. mundo. Aí vocês vão entender melhor o que está sendo dito, né? De música, de fato, música. Vamos para a aritmética. A aritmética carrega algo como se fossem contas, né? É, como se fosse um tipo de ábaco, né? Um ábaco O ramo da mais matemática rústico. é um ramo da Oi? matemática. Desculpe interromper. É um Sim. ramo da matemática que trabalha com as operações possíveis entre os números, incluindo Isso. somas, divisões, subtrações e multiplicações. Me parece que é a matemática atual. É a matemática, é a base, né? A matemática Perfeito. básica. Por isso que está adornando ali no arco, baseio-me nos números e nas relações que existem entre eles. Simples assim, certo? Os, Até a outra os arte, filósofos, não me lembro o nome agora, os filósofos antigos têm. Como é o nome do pai da matemática, da aritmética? o Euclides, Não, o o Pitágoras, né? Pitágoras, Pitágoras Pitágoras. Euclides foi ele depois, né? explicava tudo através da matemática. Ele dava Explicava explicação de tudo. tudo, né? Tudo, absolutamente tudo, através da Pois é. matemática. Uma combinação Olha de. que É muito. incrível. Então, a próxima arte, ainda no quadrívio, né, é a geometria, que carrega nas suas mãos, obviamente, um compasso, né? E aí a geometria era mais era Tinha um apoiada foco no para desenvolver a espaço, né? agricultura no espaço, exatamente.
e está adornando o arco ali. É com precisão que examino as terras. Tinha muito essa Perfeito. questão, né, de medir as terras, de trabalhar com a Me, terra, me etc. parece que a geografia nasceu na geometria, né? Que é um estudo, de Exatamente. certa forma, espacial, É um estudo né? espacial, só que Tamanhos, a diferença entre posições. a diferença entre a geometria e a geografia, a meu ver, é que a geometria é mais centrada no número e a Sim, perfeito. geografia é mais centrada na Perfeito. linguagem, né? Perfeito. E a última do quadrívio, né, é a astronomia. Olha só a musa da astronomia contando as estrelas, né? Talvez para guardar naquele pote que ela tem nas mãos, e ela adorna ali dizendo assim: tem o nome dos corpos celestes e adivinha o futuro. Talvez aqui haja uma alusão à astrologia, né? Porque na astronomia você também falava do zodíaco, da questão dos planetas e tudo mais. Enfim, essas eram as Perfeito. 7 artes Perfeito. liberais. Eu Só, só. só uma colocação com relação à astronomia. Eu assisti a um documentário outro dia que não sei se foi Carl Sagan que disse que a astrologia, Carl Sagan não foi Carl Sagan, que a astrologia é uma corruptela da astronomia, que a ciência verdadeira ou a arte verdadeira, que é de arte, seria de fato a astronomia, que é o Astronomia, né? estudo mais completo. Exato. E olha só que E, interessante. e hoje Pois não, pode falar. demonizam a astronomia, né? Hoje demonizam a astronomia. Deturpam, de fato deturpam, né? É muita coisa na astronomia que nos ensinaram que a gente também tem que rever. Mas, enfim, eu vou voltar só um pouquinho para falar uma relação interessante entre as 4 artes do quadrívio. Olha só, vamos começar pela aritmética. A aritmética é o número em si, certo? É o número pelo número, as 4 operações. A música é a relação do número no tempo, Muito entendeu? bem, muito bem. A geometria é a relação do número com o espaço. Passo. E a astronomia é a relação do número com o tempo e com o espaço. Muito bem. Isso aí. Olha só, então, Isso, para isso no interagir espaço com do quadrivium, né? isso no espaço do quadrívio, olha só. Perfeito. Mas para estudar o quadrívio, você tinha que ter o amparo primeiro do trívio. Você tem que ter a mente preparada para poder interagir com o mundo, para compreender os números e interagir com o mundo. Aí a gente vai falar E desse peraí, círculo que adorna. considerando, professor, essa premissa aí que você, essa inter-relação que você estabeleceu no quadrívio, me permita estabelecer que é uma inter-relação no trívio. A lógica é a criação da. A lógica, o próprio nome já diz, criação de uma determinada lógica. A gramática é a estruturação daquela lógica. E a retórica é a aplicação da lógica. Exatamente. E Perfeito? você percebe, Emanuel, que essas 3 disciplinas do Trivium, gramática, lógica e retórica, trabalham em espiral. Sabe por Exatamente. quê? Porque, assim, digamos, tem um conhecimento. Então, necessariamente, a gramática. Ah, eu esqueci de falar outra coisa também com relação ao Trivium. Ó. Tem gramática, lógica e retórica. Né? Na filosofia do Aristóteles, a gramática era associada com o belo, ou seja, o conhecimento se apresenta, né? Não Quando é? vem a lógica, quando a pessoa vai estabelecer as relações desse conhecimento recém-apresentado, tem a ver com o verdadeiro. Não é? O verdadeiro. Não importa que aquilo seja falso. Eu não estou falando de premissas linguísticas, eu estou falando da forma como o conhecimento se apresenta. É o verdadeiro. E aí, depois que o conhecimento é apresentado e as relações são estabelecidas, e você vai propagar o conhecimento, entra na parte do bom. Lembra daquelas 3 Sim. premissas que a gente fala em filosofia do bom, do belo e do verdadeiro? Pois Verdadeiro. elas Perfeito. também estão relacionadas aqui com as artes liberais, Perfeito. né? E aí a gente vai falar agora do círculo Então, que então, então o trívio e o quadrívio é uma estruturação
de metal, vamos dizer assim, de cada ser humano. Se a gente enveredar, aprofundar o estudo do trível e quadrível, a gente melhora as nossas relações, estrutura melhor o nosso pensamento e aplica nas nossas relações humanas. É genial, cara. É genial Pois isso. é, né? Bem diferente do que está sendo aplicado, né? Até mesmo nas famosas As pedagogias. verdades universais, quem tem base ou quem tem o mínimo de conhecimento do livro quadrinho, as verdades universais são verdades. A grama é Sim, verde, o sol é brilhante e gigantesco, a lua é linda e prateada, o rio corre para o mar. E não existem verdades relativas. A verdade é verdade. exato. Foi bem pontuado isso aí, Emanuel Ribeiro. Foi uma palavra que eu não usei até o presente momento, que é o relativismo. Não existe Mas relativismo. hoje tá um relativismo absurdo. As verdades Hoje são está ululantes, são claras, mas existe uma distorção a depender do emissor. E não é por aí. Por isso que exatamente. está essa relativização da linguagem, da masculinização, da feminização. Enfim, tá um negócio muito doido, você não sabe. Ah, o homem não pode, Pois é é. homem se não é mais homem, só é homem ou só é mulher se declarar. Como se fosse algo frívolo. E não é. Existe É, sim. O X, você viu, por exemplo, a boxeadora que tomou o pau de um homem nossa, pelo biológico, amor um de Deus. XY, que ela disse: Eu sou XX. O cromossomo dela, cromossomo feminino é XX, cromossomo masculino é XY. E isso é uma verdade universal. Não importa Pois se é. se declarou, porque se tomou hormônio, enfim, não importa. A É, verdade é que hoje, existe o masculino e o feminino, tomando como base aqui o exemplo que eu dei. Que as mulheres nas Olimpíadas estão tomando porrada dos homens. Outra mulher, outro dia, a italiana, não aguentou 45 segundos. Tomou duas porradas de um homem biológico, mas que se sim, declara. Ah, pelo amor de Deus. isso Isso é deveria. falta de conhecimento. Isso é a distorção da realidade. Isso é o relativismo que está acontecendo nesse mundo atual. Então a Esse gente está tipo de cada vez mais combate, distanciando das verdades universais. Pô. esse tipo de combate não deveria nem ter sido permitido. Mas já que foi permitido, não deveria nem ter ocorrido no ringue. Deveria ter sido, sabe, de alguma forma banido ali, porque aquilo foi um crime presenciado pelo mundo inteiro. Mas é bom que isso aconteça porque está sendo escancarada. É, O mundo inteiro está enxergando a exato. distorção que está acontecendo com essa relativização ou com essa E a, cultura woke, essa politização, a relativização das verdades. E aí, já que a gente está falando das verdades, a gente pega lá Gênesis 1:27, que está dizendo que só foram criados, segundo Deus, homem e mulher. Claríssimo. Perfeito. Ponto final. Só um minutinho, Entendeu? professor. Aí, Continue. vou continuar. Então, no círculo que envolve toda a rosácea, né, tem alguns lemas, né? E é um lema um pouco mais extenso. Estes são os exercícios que a filosofia do mundo, que ele pesquisou, na verdade, é isso mesmo, que ele pesquisou, anotou por escrito e incutiu nos alunos. Através dos 7 estudos que ele ensina nas artes da filosofia, esses elementos são examinados e ocultados das coisas. Ou seja, faz uma análise de escrutínio, né? Não é, mesmo a verdade vindo para nós, ela vai ser abstraída com sabedoria. Não é um conhecimento puramente técnico, não é um achismo, não é nada disso, é simplesmente a verdade, que vai estar diluída nas 7 artes liberais. Beleza, a gente já falou aqui do conteúdo que está no interior das artes liberais. Agora, lembra daqueles 4 que estão sentados do lado de fora ali da rosácea? Sim. Quem são eles? Esses aqui, ó, são poetas ou magos com espírito de instinto impuro. Esse espírito está representado naqueles corvos ali, tá vendo que tem um corvo em cada ombro
dos filósofos. Sim. Eles são filósofos também, mas eles não estão guiados pela verdade, eles estão fora da orientação das artes liberais, Verdade. certo? E mesmo assim, olha só o que está escrito ali no meio. Inspirados por espíritos imundos, eles escrevem arte e poesia mágicas, ou seja, composições lendárias. Nesse caso aqui, não é um feito de grandes poetas, de grandes maestros. Isso daqui pode até ser uma obra literária, mas é uma obra literária longe da verdade. Fantasiosas. Fantasiosas. Perfeito. Fantasiosas. São, Excelente palavra. os corvos aí são aqueles diabinhos que ficam. Eles Então, inspiram também, eles estão lá, ó. exatamente. Então, até os, as pessoas, as falsidades são consideradas aí nessa gravura. Eu achei genial isso aí. Genial! Olha, isso aqui é fruto do conhecimento da abadesa Herard de Perfeito. Landsberg. E isso era para educar as mulheres. Atenção, feministas, cadê vocês aqui para discutir com isso, né? É, Porque era um conhecimento, era um supra-sumo de conhecimento, porque não era só nesse nível, existia muito mais. Como eu falei, boa parte disso se perdeu. E olha quanta sabedoria nas gravuras. perfeito. Bom, é isso que eu Muito tinha para bem, apresentar. professor. Eu só vou discorrer um Gostei da. pouquinho mais. Vou parar de compartilhar aqui. É... Gostei disso. A tu é muito organizado. Eu te falei que essa semana eu estava meio puxado para mim. Eu não tive. Não, mas tá tranquilo. A gente. Apesar de conhecer o trívio e quadrívio, eu precisava, obviamente, estudar um pouquinho mais para a gente escolher. Mas tu trouxe esse quadro aí, pô, genial. Como É sempre, uma tu extremamente belíssima gravura. organizado. Não é à toa que é professor Osmar, extremamente organizado. Traz um negócio bem facilitado aqui para a gente. E isso é Muito para o nosso obrigado aí. terceiro âncora. Mas claro que o trivial e o quadrivial não se resumem a uma mera gravura. Isso aqui é só uma representação. É um negócio muito mais profundo. Agora vem a pergunta, né? Porque assim, por que que isso ainda não é aplicado, né, no mundo de hoje? Isso ainda tem relevância para nós? O que que você acha, Manuel? Eu assisti há algum tempo alguém falando que existe algumas escolas, né, que ainda utilizam essa metodologia, mas é muito pouco. A ideia é a seguinte: eu acredito que, como ao longo dos tempos, a gente falou aqui, por exemplo, de Revolução Francesa, houve uma deliberada destruição do conhecimento, do verdadeiro conhecimento. Então, isso é proposital. Isso é proposital porque uma sociedade fraca intelectualmente, moralmente deturpada, é fácil de ser manipulada. Né? É fácil de Pois é. ser. Então é isso, é para deixar mesmo. O Renato 38, que com fé em Deus a gente vai fazer uma brincadeira com ele aqui, né? Ele diz o seguinte: olha, os governos querem que seus filhos sejam independentes e inteligentes ou burros independentes, né? Exato. Os DGs, os dominadores do mundo, globais, eles querem, de fato, a sociedade burra. Sim. Burra. Já Porque, não tem. olha só, sim, eu ia falar, olha só o que, que o Trivium oferece, se a gente for analisar tudo. Ele prepara a mente e ele oferece o quê? Ó? Pensamento crítico. O verdadeiro pensamento crítico, tá? Não é aquele da universidade que o seu professorzinho ensina lá, não, tá? É pensamento crítico, análise, comunicação, uma ampla gama de habilidades. Para quê? Para poder fornecer soluções para o mundo. Então, olha só, se você tem um conhecimento mais amplo, tem um leque mais otimizado, mais sortido, você consegue se sair bem em muitas áreas, mesmo não sendo especialista nessas áreas. Porque pelo menos você desenvolve o seu intelecto, a sua noção sobre as coisas, sobre a interação no mundo. Por exemplo, vamos lá. Eu sou da área de humanas, mais particularmente das letras. Eu sou um professor de línguas estrangeiras.
O Emanuel é da área do direito, mas se envereda também por música, ele é músico. Agora vamos lá, nós dois não seríamos capazes, mesmo sendo especialistas, de discutir, por exemplo, sobre engenharia, sobre programação, sobre arquitetura. Claro, nós não vamos ter o O conhecimento conhecimento aprofundado profundo, como exatamente, esses mas profissionais. bases, conhecimento de bases, isso é perfeitamente, muito bem, bem Porém, pontuado. com a base certa, nós E, somos capazes de iniciar corretamente pela vereda desses conhecimentos. perfeitamente, muito bem. É E o isso que o Trivium e o Trivium Quadrivium oferece e o Quadrivium também. nos dá essa informação de Exatamente. raciocínio próprio, de independência intelectual, né? Ó, não quer dizer que as universidades, vou dizer assim, todos nós fizemos universidade, não quer dizer que a universidade é Sim. ruim, é bom, mas a universidade não vai te ensinar a pensar por si próprio, ele vai estabelecer dogmas para você seguir, Não vai. É outra né? falácia, aliás, né? É outra falácia. Ah, não, na Exatamente. universidade O, você vai ter o conhecimento pleno, né? Vai ser aquele perfeito. suprassumo. Tem gente que sai da universidade e não estuda mais a matéria. É o contrário do Trivium. O Trivium estimula o estudo constante. Então, se a gente Perfeitamente. fosse resumir o Trivium e o Quadrivium, obviamente, né? Se a gente Sim. fosse resumir as artes liberais em uma palavra, ela seria versatilidade. Versatilidade. Então, só para terminar mesmo, a gente vai falar de pessoas que que tiveram influência das artes liberais nas suas obras. E eu vou citar pelo menos 3 nomes aqui. Você já ouviu falar de um escritor chamado C.S. Lewis, Emanuel? Luz. Sim, perfeito. Né? Perfeito. Você se lembra de um título de uma obra do C.S. Não, Lewis? não, não me lembro, não. Não me lembro Né? nenhum. Eu também não me Mas eu lembro, sei. mas Nunca li nada. C.S. ele foi Lewis. influenciado, ele foi acadêmico, inclusive, E e eu não sabia desse detalhe. a educação dele foi apoiada nas artes liberais, né? E a obra dele abrange a apologética do cristianismo, tem aqueles toques de fantasia, de ficção, mas está tudo apoiado na reflexão daquela literatura mais clássica, né? No conhecimento da filosofia, no conhecimento da teologia, ou seja, um cara que se influenciou no Trivium para escrever sua obra. Ele usou muito Bem, a lógica, comunicou as ideias usando essa base, enfim. O outro, um outro caso de sucesso. Esse, se não for sucesso, eu não sei mais o que é sucesso. Leonardo da Vinci. ó, pelo amor de Deus. Enveredava sobre tudo, tudo. Perfeito. Ele não se desenvolveu pelas artes liberais, como ele era considerado, a gente pode até usar essa palavra, né, como do homem renascentista. Cortou, professor, cortou o seu áudio. Como considerado o quê? Ele era um verdadeiro arquétipo do chamado homem da Renascença, Perfeito, entendeu? perfeito. Porque, poxa, o que ele tinha? O que ele tinha de melhor? Claro, a gente conhece pelos inventos, né? Pelos quadros. Aliás, um quadro dele foi profanado recentemente, não foi isso? A Sim, a Santa Santa Ceia, não Ceia. é? É, a Santa Pois Ceia. é. Olha olha o valor que o pessoal dá para o conhecimento de hoje. Pois é. E, a, e aquele quadro ali, aquilo não é simplesmente a gravura, você tem que entender a linguagem subliminar que tem naquele quadro. Exatamente. Isso está muito longe do homem atual. Não só uma Dá para significação espiritual, claro, tem, mas uma significação é, 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 arquitetônica não, quer dizer, Tem arquitetura, tem geometria, tem geométrica, linguagem, isso, perfeito, perfeito. tem tudo ali. Assim, é pouca gente que é capaz de realmente ter a visão. Mas assim, o que ele tinha de melhor? A curiosidade. A gente não acabou de dizer que o Trivium, principalmente, né? E o Quadrivium Como é o nome? depois. Como Vem... é, como é o Pois não, nome que pode se falar. dá para uma pessoa que desenvolve várias atividades? Tem um nome
É específico. multifacetada. Não, mas tem um outro nome. A pessoa que desenvolve intelectualmente várias áreas, que envereda por diversas áreas, eu esqueci o nome. Bom, eu Sim, chamaria de continua. versátil. Eu chamaria de versátil. Né? Então, a gente acabou de falar da versatilidade. E assim, Perfeito, o que o Leonardo da Vinci tinha? Curiosidade. Porque perfeito. assim, ele se enveredou por tantas áreas, ele se enveredou pela arte, ó. Tem, além da Santa Ceia, tem a Mona Lisa, né, gente? Exato. E outra, ele tem um desenho dele que ele fez que é uma espécie de um protótipo, a gênese de um helicóptero. Exato, é ele que Já inventou viu? o helicóptero, né? Que viagem. Então, ele se enveredou pela arte, pela ciência, pela engenharia. Ele foi praticamente Literatura, música. isso, mas no caso, especificamente, ele foi a corporificação que a arte as coisas da Professor, matemática. seu áudio cortou um pouquinho. Então, você está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Sim, sim. Então, ele foi a corporificação do quadrivium, Perfeito. É o né? exemplo perfeito, não poderia ter outro. A última aqui para terminar, não é tão conhecida de muita gente, é mais do pessoal que faz a recuperação da educação clássica, né? Uma autora chamada Dorothy Sayers. Quem souber aí quem é Dorothy Sayers, coloca nos comentários. Ela era uma escritora, né? E ela faz a educação clássica, inclusive tem uma obra que acabou se tornando muito famosa, principalmente nos dias atuais. A tradução em português seria As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, que na verdade fala sobre a importância de desenvolver o Trivium como método para desenvolver a capacidade de pensar de forma independente e crítica. E aí, né, com tudo isso, aquele pessoalzinho, não, tudo isso que vocês estão falando é Idade Média. Não, o ensino moderno é esse que funciona, né? As novas pedagogias, as tecnologias. Bom, você, nosso terceiro âncora, que tem acompanhado o que está acontecendo no mundo à sua volta, é bem capaz de dizer o resultado que tudo isso aí, essas novas coisas, estão fazendo com o ensino e a mentalidade atual. Você mesmo é capaz de dizer. Tá Muito bom bem. ou tá ruim? O que vocês acham? Eu tenho a minha Exatamente. opinião, vocês já devem saber qual é. Não precisa nem tecer comentários, Não né, bicho? precisa nem ter sem Não, tá comentário. muito. Então, como faz falta um ensino desse, né? Então, realmente, esse pessoal que está são verdadeiros. Opa, Cortou. tá cortando minha conexão toda hora, né? Tá cortando. Mas a gente Já. já vai terminar. Então, esse pessoal que está recuperando a educação clássica são verdadeiros missionários. A gente tem que dar a mão à palmatória para eles. Exatamente, exatamente. E uma das. Não temos pretensão aqui de ter. Oi, professor Porto. Não temos pretensão aqui de conhecimento absoluto, de jeito nenhum, mas nós aqui do Conexão Sapassal temos o dever de juntos buscar com vocês aqui, as pessoas que nos acompanham, Nós vamos resgatar fazer essas isso. coisas, resgatar uma obra diferente, como a gente vem sendo. Esse é o objetivo do Conexão Sapassal. Né? A gente já discorreu aqui por vários, as pessoas que não conhecem São Gonçalo estão conhecendo agora, veja aí os vídeos anteriores, a gente discute várias coisas atuais, livros que tem uma relevância para a intelectualidade, né? Obras, de uma forma geral. A gente discute sobre linguagem, sobre educação, sobre música, sobre conhecimentos herméticos. E agora o professor sugeriu esse tema genial, maravilhoso. E eu disse, professor, Pois é. antes daqui da nossa gravação, eu falei, olha, eu estou meio perdido um pouquinho, porque eu tive uma semana muito puxada, eu tive tempo de revisitar
um dos meus textos de Trívio e Quadrívio, mas é um tema relevantíssimo para hoje, né? Para ontem, para trás anteontem, né? A frase é Porque clichê, a frase é é clichê, mas eu vou usar. É um daqueles temas considerados de suma importância. Né? extrema importância que a gente está caminhando para um abismo absurdo, ainda mais agora no limiar de uma inteligência artificial aí que vai anular completamente. A gente já não busca o conhecimento. E aí O que você permitir. acha? O que Aliás, você acha, no Emanuel? que diz respeito à inteligência artificial, aquele o da teoria de tudo, como é o nome dele, aquele que morreu, que estava da cadeira de rodas, É o Stephen Hawking. Stephen Hawking, ele disse, olha, a inteligência artificial, palavras de Stephen Hawking, a inteligência artificial será o último invento do ser humano. O que ele quis dizer com isso? Tirem suas. Coloca nos comentários, você que está assistindo a gente, tira suas conclusões dessa citação do Stephen Hawking. E assim, para você que caiu de paraquedas no tema, que está acompanhando conosco, eu tenho 2 livros para recomendar que são da Editorializações. Então, 2 obras. Uma é Trivium e a outra é Quadrivium. E Para realizações. para complementar, eu também vou indicar uma obra, o livro dos códigos. O livro dos códigos. A gente está planejando, né? Falar sobre ele, né, Beleza. Quando a Emanuel? gente terminar a leitura aí, a gente vai discorrer sobre. Eu só ia Genial. fazer uma pergunta antes da gente terminar de fato. Emanuel, vou perguntar para você. O que você acha da inteligência artificial? Ela realmente ajuda, atrapalha? Tem que ser usada do jeito que a galera está usando aí? Né? Fala alguma coisinha. Mas olha, até no judiciário, me parece que já eu sou do judiciário, já permitiu o chat GPT, né, esse chat GPT do celular, Sim. na ajuda aos juízes na confecção de decisões. Rapaz, isso é anular completamente. Aqui eu estou falando da minha área. Mas, de uma forma geral, é anular completamente o conhecimento do ser humano. É para Né? meio que disfarçar, né? Em vez de. Substituir, delegar para uma inteligência fora, sobre-humana, não é transcendente, mas é sobre-humana, que Transhumana? transhumana, por que não dizer transhumana? Aliás, professor, tem aqui um tema bacana para discutir, né? O Opa, transhumanismo. vamos lá. O transhumanismo, obviamente, a mola mestra do transhumanismo é a inteligência artificial. Então, é substituir, Exato. chafurdar completamente, colocar no fosso do esquecimento a inteligência humana. Eu acho um erro e E um perigo engraçado, absurdo. né? Perigo Qual é a absurdo. coroa da criação de Deus? Não é o homem? Perfeito. Então, o que, E que é isso que a gente tem? eu aqui arrisco um papel, eu arrisco um palpite. Será que um palpite ou uma dúvida minha? Será Pode falar. que o anticristo não seria essa inteligência artificial? Não sei. Terceiro âncora, comenta aqui. É O que vocês só uma. acham? O que vocês acham? É apenas uma digressão, mas a gente gostaria de saber os comentários de vocês. E, ó, agora, para Porque o terminar mesmo, anticristo quer substituir Deus, né? por Foge meio de o sua homem, criação, né? o meio de subtração, foge do homem, transcende o homem e quer substituir Deus. Poxa, é algo Exato, meio exato. pra gente pesquisar, a gente refletir sobre. Isso. E assim, para terminar mesmo, lembra que a gente falou lá no comecinho que a filosofia é a mãe de todas as ciências, só que ela extrai sua sabedoria de Deus? Então, para que servem as artes liberais num âmbito mais metafísico, né? É justamente por meio desse conhecimento nós voltarmos para a fonte, que é a verdade, que é Deus. Eu encerrei Conhecer aqui. tudo, conhecer tudo. Deus nos deu a capacidade. Qual o animal que tem raciocínio? Qual o animal dotado de raciocínio? O homem. Então, conhecer tudo
tendo como limite Deus. Fonte e limite, Deus. Daí, se transcendermos ou extrapolarmos, na verdade, né? Se extrapolarmos a Deus, a gente já fugiu completamente. A gente está no fosco mesmo. Está no lago de fogo, como dizem lá. No lago de fogo. Como é que é o Lago de Fogo que o 38 fala? Ele é gratuito, público e de qualidade, né? São Qualidade. 3 coisas que não podem andar na mesma frase, não existe. Então é isso, gente. Beleza. Terminamos aqui o nosso Antes, bate-papo. antes de Pois não. terminar, eu quero primeiro agradecer a ti, professor, e parabenizar por essa explanação bacana, esses slides que você trouxe aí. Eu Genial. parabenizo a você também, Genial. meu Parabéns. amigo, meu colega de bancada, pelos comentários. Agradeço a você também, nosso terceiro âncora que nos acompanhou até aqui. E aqui eu me despeço. Professor Osmar de São Paulo. Alain Manuel Ribeiro, de Salvador, Bahia, a terra do E Dendê. essa aqui foi a Foi verdadeira mistura de pão na chapa com dendê, de conhecimento profundo, de conhecimento perfeito. elevadíssimo. E a gente se vê na próxima Até a próxima. Conexão Sampassal. Até Beijo mais. enorme. Mas desculpe aí pelas interferências, mas foi bom demais, professor. Até. Não tem internet que nos derrube, a gente vai para cima. Até mais.